Olá, amados, eu sou o Zé Taylor, membro da Igreja Batista da Coroa, e gostaria de refletir com os irmãos um assunto que fala a respeito de valores e escolhas, né? Eu tenho pensado nesse tempo, refletido, e acredito que os irmãos também têm visto em todo o mundo uma inversão de valores em toda a camada da sociedade, em vários segmentos. Temos visto sendo pervertidos vários conceitos e valores da palavra de Deus, uma inversão total em que nos leva a ver os fatos, a mentira sendo contada como uma verdade, o que é certo se tornando errado e vice-versa. Uma completa inversão de valores realmente. E assim, em vários aspectos da nossa vida, tudo aquilo que ofende a essência da palavra de Deus ou dos conceitos, dos padrões de Deus estão sendo pervertidos. E nos assusta realmente. E aí nós podemos pensar, mas como nós chegamos a esse ponto? E Deus perdeu o controle da situação? Não, Deus nunca perdeu o controle da situação. Deus está no controle. Ele cuida de nós, Ele está no controle da história, né? O que aconteceu é que ao longo dos anos, dos tempos, nós temos feito escolhas erradas. E essas escolhas nos trouxeram até aqui, nessa total inversão de valores. E aí, pensando nesse tema, nesse assunto de escolhas, eu me lembro daquela passagem de João 18, 19, início de 19, finalzinho de 18, 19, né? E eu gostaria só de ressaltar que as nossas escolhas nos definem como pessoas, aquilo que nós somos ou que queremos ser, e nos definem como cristãos, se realmente somos cristãos autênticos ou cristãos nominais. Nós devemos redefinir o nosso padrão de escolha, aquilo que queremos ser. E eu penso e lembro naquele contexto em que Pilatos estava diante de uma escolha: absolver ou crucificar a Jesus, né? Obviamente eu lembro novamente que Deus está no controle da situação, mas estava diante de Pilatos escolher absolver, soltar ou crucificar. E aí Pilatos, mesmo não vendo nada de errado em Jesus, mesmo sabendo que não encontrava nenhum erro, que ele poderia absolvê-lo, mas ele, pressionado pelo sistema romano, ele foi e se exime da responsabilidade de absolver Jesus. Ele passa para outro, ele foi pressionado pela circunstância do Império Romano, né? Então ele delega a responsabilidade de escolha a outros. E é isso que eu e você muitas vezes fazemos. Agimos como Pilatos muitas vezes, né? Está diante de nós a responsabilidade de escolher como cristão, de defender a nossa posição como cristão, mas a gente simplesmente faz aquilo que Pilatos fez e que tornou-se uma frase muito conhecida: lavo as minhas mãos. Muitas vezes nós assumimos o papel de Pilatos. Muitas vezes nós lavamos as nossas mãos diante das situações e que nós temos que nos posicionar e a gente se afasta, a gente passa adiante, deixa para a situação resolver, né? E aí, diante daquele fato, Pilatos vai e passa para o povo a responsabilidade da escolha. E o povo está diante de uma escolha que talvez seja uma das maiores escolhas, né, que o mundo já fez. E naquela ocasião eles escolhem libertar um ladrão, um assassino, um criminoso e crucificar a Jesus. E ainda gritava assim: crucifica-o, mata-o. Não é uma inversão de valores? Pega o ladrão, o assassino e coloca ele em liberdade, né? E pega Jesus, o Filho de Deus, que trazia coisas boas, que falava de amor, e crucifica e mata.
Não é inversão de valores? Nós não estamos vivendo isso? Aí você pensa assim, mas que povo cruel! Esse povo sou eu e você. Eu e você hoje fazemos as mesmas coisas. Crucificamos a Jesus todas as vezes que nós fazemos uma escolha errada. Todas as vezes que nós escolhemos saciar a nossa vontade da carne, os nossos desejos contrários à vontade de Deus, nós estamos crucificando Jesus, né? Todas as vezes que nós alimentamos esse desejo carnal, nós estamos dando vida e liberdade a Barrabás, para que ele tome conta da situação, né? Claro, o pecado ele é sedutor, né? O pecado é doce como mel, ele é atraente, né? É difícil lutar contra ele. Claro, pelas nossas forças, não. Mas eu me lembro muito bem que Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias. Nós não estamos sozinhos nessa luta, meu querido. Jesus está conosco todos os dias. Ele ainda disse mais: vou deixar com vocês o Consolador, o Espírito Santo, que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. É o Espírito Santo que acende aquela luzinha dentro de nós, falando assim: olha, está errado, não faz mais isso, estou te avisando, não escolhe ir por aí. Graças a Deus temos o Espírito Santo que nos dá força para lutar contra o pecado. Meu querido, você não está só, Deus não te abandonou e Ele não perdeu o controle da situação, Ele está no controle. Só que nós fazemos escolhas e toda escolha tem consequência, meu querido. Escolha buscar o Senhor, Ele está pronto a lhe atender. Diz lá o versículo: acaso meus ouvidos estão tapados, meu braço encolhido, para que eu não possa te ajudar? Temos uma escolha melhor: seguir o padrão de Deus, não o padrão do mundo, não o padrão, não o conceito invertido, né? Não o conceito distorcido, não escolher fazer o errado. Podemos escolher fazer o certo, servir a Deus, buscar a orientação de Deus, para que não venhamos a inverter os valores morais que Deus nos deixou para seguir. É claro que é um assunto muito complexo para a gente discorrer em poucos minutos, e eu não tenho maestria total do assunto, mas eu gostaria de dar um start para que você pense em que você está envolvido, quais conceitos você tem se envolvido, você tem apoiado. Talvez sem saber você está apoiando uma causa que vai contrária à vontade do Senhor. Peça orientação a Deus e Ele vai te mostrar. E eu gostaria de orar com você nessa hora, pedindo que o Senhor nos oriente. Deus, nós somos gratos ao Senhor por Tua graça, por Tua bondade, por Tua misericórdia. E te suplicamos que o Senhor venha, ó Deus, falar aos nossos corações a respeito das escolhas que nós fazemos. Muitas vezes ou algumas vezes, ó Deus, sem ter conhecimento de causa. E muitas vezes optamos, ó Deus, pela vontade da nossa carne. Mas que o Senhor nos incomode e que o Senhor nos dê força na luta contra o pecado, ó Deus. Que possamos viver uma vida que agrade ao Senhor, não o padrão do mundo. Não naquele tempo em que o Império Romano ditava as regras, ó Deus, mas fazer a vontade do Senhor, aquilo que agrada ao Senhor, e que a nossa vida e que as nossas escolhas glorifiquem o Teu nome, meu Deus. É a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém.